tema é frevo. Liberato Costa Júnior é parte desta história. Naturalmente que as pessoas com vivência ou nascidas no Recife têm sempre uma impregnação no sentido do carnaval melhor do mundo, que é o carnaval pernambucano. Naturalmente que a mim também tocava um pouco e corria na minha veia sangue dessas origens folclóricas, sentimentais do frevo pernambucano. Chegamos ao final desta audição do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade. E quero lembrar que hoje, primeira jornada do frevo do Departamento de Música da Universidade Federal. Será hoje, começa às 9 da manhã, com uma mesa redonda. Às 12h30, um concerto de frevo de rua com a orquestra da universidade. Às 14 horas, outra mesa redonda. E às 17 horas, encerramento com o coral Lira da Gente, coro e orquestra da Universidade Federal, regência de Lúcio Sócrates. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira. E frevo é música popular brasileira. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Só falta cerveja, assim, cara. Olá e bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, nossa rádio pública. Agora são 11h30 e está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e quem me acompanha hoje aqui no estúdio é o filósofo e sócio do Círculo Psicanalítico de Pernambuco, também professor da UFPE, Érico Andrade. Bom dia, Érico. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E quem também está conosco é o Roberto Efrem Filho, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba e integrante da organização política Consulta Popular. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, Érico. Nossa. E o cidadão de bem parece ser um novo termo que entrou no vocabulário político do Brasil nos últimos 3 ou 4 anos e tem sido usado à exaustão, principalmente na reivindicação de determinados direitos, mas também numa divisão que é óbvia pela natureza da palavra, separa os que são do bem dos que não são, né? E coloca questões morais e civis nos termos de um ou do outro, né? E, a princípio, essa ideia de que existe um cidadão do bem, de bem, né, diz respeito àquele que só teria atitudes honestas e corretas, como se o bom e o mal fossem estados absolutos. Mas chama a atenção como esse é um termo que passou a ser utilizado principalmente para dar impulso a certos discursos de ódio, onde o cidadão de bem parece ser contra os direitos que garantem a dignidade de vida e respeito a todos, mas também em pautas polêmicas, como a do direito de posse irrestrito de armas pela população. Nesse caso específico, ainda é curioso notar o uso do termo em um raciocínio que vai do se o outro que não é de bem pode, porque eu não posso. Né? Se por um lado o crime prejudica a rotina desse cidadão de bem, a sua demanda não é pelo fim da violência, mas pelo seu direito de também praticá-la. Né? As controvérsias, elas se tornam um lugar comum quando a gente já se choca um pouco menos quando assistimos um grupo desses intitulados cidadão de bem, por exemplo, comemorarem a prisão do ex-presidente Lula em uma casa de prostituição com uma foto que se tornou emblemática de todo esse momento político que passa o país, com uma mulher despida sendo sufocada pelo pescoço, observada de longe pelas fotos do juiz Sérgio Moro e da ministra Carmen Lúcia. Então eu pergunto, Roberto, Érico, afinal, quem é esse cidadão de bem? A gente poderia falar talvez de cidadão de bens, né? De bens materiais, né? Porque você colocou muito bem na sua introdução,
o que a gente percebe muitas vezes é que esse é um discurso que tenta tomar propriedade de si. Ou seja, como se a gente fosse uma propriedade, que a gente tivesse clareza sobre o que a gente é, que fosse cristalino pra gente, todas as nossas qualidades, e que essas qualidades morais poderiam ser, diríamos assim, base para um discurso político. É quando a política é sequestrada pela moral, né? E que moral é essa? É uma moral que tem um pressuposto fundamental, que é a segregação. A posse e a propriedade, ela, por definição, ela segrega, ela limita, ela delimita o que está dentro e o que está fora. Então, bens, como eu falei, esse trocadilho, me permite fazer esse trocadilho, a ideia de bens é justamente essa, ou seja, você estabelece uma fronteira que está ligada à ideia de propriedade, e essa fronteira diz daqueles que são como você, a partir dos quais você, diríamos assim, se reconhece como uma unidade, e aqueles que são contra você, que podem ser inclusive uma ameaça à propriedade. O discurso fundamentalmente importante para, por exemplo, porte de armas, é essa ideia de que você tem propriedade sobre si e você tem direito de defender sua própria propriedade, que é o seu corpo ou sua casa. Ou seja, é a ideia de que o que está em jogo nessa ideia do bem é uma defesa da propriedade. Lembre-se bem, quando a gente teve integralismo no Brasil, no início do século XX, o discurso do integralismo era muito ligado à ideia de quê? De propriedade, família. E todas essas, tanto propriedade como família, estão articuladas em torno dessa noção de posse. Então a ideia da família também é a ideia que o patriarca tem posse sobre as pessoas. Então é esse tipo de segurança, para falar um pouco agora do ponto de vista psicanalítico, parece que as pessoas têm esse conforto, essa segurança da posse, como se a gente pudesse determinar e discriminar de maneira muito clara aquilo que é nosso e o que é do outro. E como se houvesse uma ruptura entre as pessoas. Então, estabelecer cidadão de bem é estabelecer uma forma de segregação, eu diria, por definição. Não é? É difícil, né, fazer esse debate, porque as pessoas que estão ouvindo a gente em casa normalmente se identificam como cidadãos de bem, né? As pessoas olham para si mesmas como aquelas que cumprem seus deveres, que respeitam direitos e que, portanto, são cidadãos de bem, que fazem o bem. E elas pretendem se colocar nesse lugar. A dificuldade desses termos, no entanto, está exatamente nos argumentos de Érico, de que há uma separação entre o que é o bem de um lado e o que é o mal do outro. Então, ao entender o que é o cidadão de bem, necessariamente a gente tem que compreender quem é que está sendo designado como cidadão de mal. Ou seja, aquele que não é o cidadão do bem. E esse cidadão de mal é alguém que sofre necessariamente um processo de criminalização. Quem é o sujeito que é criminalizado, tornado criminoso? Criminalizar alguém não significa que essa pessoa realmente cometeu um crime ou cometeu um ato ilícito previsto no Código Penal. Criminalizar alguém significa que a sua existência, não o que ela faz, o que essa pessoa faz, mas quem essa pessoa é, sua existência, ela é criminalizada. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a nossa população carcerária brasileira, é muito fácil identificar que os sujeitos criminalizados, aqueles que são compreendidos como bandidos, são, de regra, pessoas que pertencem aos estratos mais precarizados da classe trabalhadora, os pobres em geral, e as pessoas negras. As pessoas racializadas, os jovens negros, que são, não coincidentemente, as mesmas vítimas do extermínio da juventude negra. Ou seja, se de um lado tem um cidadão de bem, do outro lado há o cidadão do mal. Se esse cidadão de bem pode se armar, a real é que o cidadão de mal do outro lado pode ser exterminado, pode morrer. A noção, então, de cidadão de bem, por mais que seja implicada com as melhores das intenções, por mais que nós nos julguemos, em certos casos, cidadãos de bem, é uma noção que está necessariamente, perversamente, implicada na compreensão de um cidadão de mal, que é morrível, que é matável, que pode ser exterminável e cuja vida não precisa ser respeitada, cujos direitos não precisam ser respeitados. Quando alguém defende o armamento para defender o cidadão de bem, defende, em última instância, a possibilidade de matar alguém, ou seja, de matar aquele que é tido como cidadão de mal. A grande armadilha disso é que, a depender dos contextos em que nós estejamos, qualquer pessoa pode vir a ser caracterizada como um cidadão de mal, em última instância, e, portanto, ser vítima da própria noção de cidadão de bem. Ô, Érico, e certa vez você escreveu sobre a importância da gente diferenciar a atividade política do agente político. Né? Será que nesse caso específico é possível fazer essa distinção, né, do cidadão de bem como agente político e da atividade política pela qual ele luta? Ou a gente tem aqui um exemplo de sinergia? Eu diria que é um exemplo, sim, de sinergia, de confluência, né, de que a atitude política termina sendo uma atitude
que é calcada no moralismo, né? Você julga a pessoa, você não discute ideias, você traça uma estratégia, como eu estava dizendo, de estabelecimento de posse. Para continuar o que o Roberto estava dizendo, que eu achei massa, é notável o seguinte, que quem são essas pessoas que são criminosas? São justamente as pessoas que são despossuídas, pessoas que não têm bens. Voltando à questão do cidadão de bens, né? Os cidadãos que não têm bens, eles se constituem como uma ameaça. É aquele grande outro que está na iminência de me atacar. Então eu tenho que me defender preventivamente. Ou seja, eu tenho que estar armado. Por quê? Porque, de alguma maneira, aquelas vidas ali, elas são vidas que importam pouco. São figuras que, como a filósofa falou uma certa vez, são abjetas, né? E são vidas, como o Roberto disse muito bem, que importam menos. E claramente elas importam menos, porque só elas estão sendo mortas e a gente não está fazendo nada. Então, claramente importam menos. Assim, não tem discurso que possa usar de um certo eufemismo para relativizar isso. Não tem. São eles que estão sendo mortos, né? E aí esse discurso do armamento, por exemplo, é muitas vezes calcado uma forma, diríamos assim, subliminar de exterminar essas pessoas, de legitimar a exterminação, porque elas estão sendo exterminadas. Mas o Estado agora assume a função institucional de segregar e de matar. Não é? Tem alguns filósofos, como a Gama, discutem justamente essa questão do biopoder, como o Estado, ele se apropria, como a classe burguesa, a classe privilegiada, os cidadãos de bens, eles conseguem justamente o quê? Se apossar do Estado e fazer o Estado servir como braço direito do direito à sua propriedade. E mesmo pessoas que não têm bens propriamente ditos, mas podem ser consideradas cidadãos de bens, essas pessoas, elas aspiram também esse status quo dos bens. Então elas se reconhecem na figura daquele que tem dinheiro, daquele que tem propriedade. Então elas se juntam justamente para... É o que pessoas perguntam, mas como é que Dória foi eleito em São Paulo? Como é que se vota no empresário? Por isso. Porque a ideia de bens não é só uma propriedade material, mas ela também é uma propriedade, por assim dizer, desejante. Ou seja, as pessoas desejam ter propriedade, as pessoas desejam esse modelo de empresário. As pessoas querem ser empreendedoras de si mesmas e elas acham que as outras pessoas que não fazem isso, elas não são merecedoras de viver. Você está num carro, ou numa bicicleta, enfim, você está andando, alguém vai comentar contigo, fulaninha chegou, é um absurdo, esses caras deviam trabalhar, vagabundos, etc e tal. Uma pessoa que está numa situação bem precarizada, como motorista de Uber, por exemplo. Mas ele está detonando aquela pessoa ali. Mas uma vez eu falei, mas eu não imagino meus filhos estando aí nessa condição. Por que será? O escritor Luiz Guilherme Prado, ele fez uma boa provocação sobre essa demanda do cidadão de bem pelo posse restrito de armas. A gente vai ouvir agora o depoimento que ele trouxe aqui para o Fora da Curva. Olá, meu nome é Luiz Guilherme Prado e eu estou aqui para discutir o tema posse de arma para cidadão de bem. É um tema bastante complexo e abrangente, mas acredito que o ponto de partida seja o que é o cidadão de bem, né? Por que esse adjetivo de bem? E na verdade nada mais é do que o cidadão médio brasileiro, o cidadão conservador, o cidadão que está fora das principais opressões do Estado. Vai ser aquele homem branco, hétero, cristão, classe média, que dificilmente vai ser parado de uma forma hostil por uma viatura de madrugada, que dificilmente vai ser confundido com bandido porque está correndo entre os ônibus, que nunca vai ser espancado porque está de mão dada com a pessoa que ama, ou que vai ser assediado no trabalho. E a partir da ótica desse pessoal, o Estado ele é muito mais justo e meritocrático do que de fato ele é. Então, é essa galera que está pleiteando a posse restrita de armas como solução para o nosso problema de segurança pública, como que é uma coisa completamente inviável, dado até pelo estado de calamidade e sucateamento do nosso Estado hoje. E a questão é que, culturalmente, o brasileiro ele aprendeu a, estereotipar, subdividir e classificar o cidadão a partir de preceitos conservadores. Que significa o cidadão cristão ele é melhor cidadão do que um cidadão ateu. O cidadão hétero ele é melhor do que um cidadão homo. E a partir disso eles fazem essas classificações, sendo que constitucionalmente isso não existe. Em tempos de extremismo e polarização política e todo esse discurso de ódio, como é que vai ser ter ambos os lados armados com o Estado sucateado? Seria essa a solução? Vocês querem comentar? Tem uma dimensão dessa noção de cidadão de bem que é a da negação da política. É algo mais ou menos assim. O cidadão de bem é alguém que vive bem a sua vida
mas que não está disposto aos conflitos e interesses políticos. Então, ele não é alguém que está implicado num partido, defendendo uma causa publicamente, não é alguém que está indo aos protestos, é alguém que está dentro dos seus limites, em sua posição relativamente confortável, defendendo os seus princípios. Do outro lado, estão aqueles que são, entre aspas, os interessados que fazem política. Daí, por exemplo, Dória, que a priori não é um político, ser eleito prefeito de São Paulo. Daí, por exemplo, Crivella, que não é um político, é um religioso, ser eleito prefeito do Rio de Janeiro. Daí, Geraldo Júlio, que também não era um político, era alguém que ocupava um cargo técnico, ser visto como um homem que trabalha e ocupar um cargo político na prefeitura do Recife. Guardadas as devidas proporções, todas essas pessoas são vistas como pessoas que trabalham, pessoas que levam suas vidas, mas que não são políticas. Logo, há uma pressuposição da não política, o que obviamente é, por si só, uma pressuposição extremamente política. E política para o campo conservador, o campo da direita. Basta que a gente olhe para o modo como a política se desenvolve no país atualmente e que a gente opere o modo como os sujeitos que reivindicam a noção do cidadão de bem se movimentam, e a gente vai ver muito claramente que são aqueles que compõem a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do boi, ou seja, a elite parlamentar nacional que possui vínculos muito estreitos com as elites locais, com as elites nacionais. Ou seja, com aquilo que se pode chamar ainda hoje de classe dominante. Essa galera está muito, muito fortemente associada a esse modo de fazer política através da negação da política. E o que é que eles querem? Eles querem um bloco de modificações nesse país. Eles querem as reformas todas que vem acontecendo desde o golpe de 2016. Então, a reforma trabalhista, eles quiseram. A reforma da Previdência, que ainda não passou, eles também querem. Aquela emenda constitucional que congelou os gastos públicos, eles também querem. Congelar os gastos com a educação e com saúde, eles também querem. Ao mesmo tempo em que eles movimentam controvérsias em torno de pautas de gênero e sexualidade. Então, eles querem aprovar os projetos da ideologia de gênero, como eles chamam. Eles querem aprovar o projeto da escola sem partido. Eles querem o aumento do armamento. Esse é um conjunto, um bloco de pautas políticas que, por exemplo, Bolsonaro personifica. Mas não só ele. Ele é apenas um emblema extremo dessa personificação. Há todo um conjunto de sujeitos parlamentares que estão hoje em dia no campo golpista de nossa política e que levantam, sim, essas pautas e que se acham cidadãos de bem. Você quer comentar? Quero. Você que sabe. Pode ser. Eu achei muito interessante o que o Roberto disse, e eu acho que o comentário que o colega fez, o Luiz, achei bem construtivo também, porque é um fenômeno do conservadorismo. Como é que você pode ser conservador num país que é desigual? Num país que mata a juventude negra? O que é que significa ser conservador nesse país? O que se quer conservar? Então, o Roberto falou uma questão muito bonita, assim, que eu achei bem interessante, que é, se quer conservar o quê? Certo privilégio de classe, certo privilégio étnico. Então, o privilégio de gênero. Então, como essas pautas surgiram já no século XXI mais fortemente, no século XX, mas no século XXI também, então, o surgimento dessas pautas que nós poderíamos chamar de progressistas, no sentido que elas querem ir para além daquilo que está instituído, e, portanto, elas são opostas ao conservadorismo, essas pautas elas passaram a ameaçar, e a ameaça ela é sempre, diríamos assim, revidada, a expressão deve ser essa mesmo, revidada, por um movimento conservador mais forte. Ou seja, a ameaça de perder certos privilégios, tanto de gênero, de classe, não é? Étnicos, faz que os grupos conservadores se organizem fortemente politicamente e tragam essa pauta moral para a esfera pública. Então, eles conseguem fazer isso por quê? Porque, claro, a gente é movido também por questões morais, por valores e princípios. Mas o ponto central é que esses valores morais, eles são unilaterais. E nesse ponto mora o perigo. Em outras palavras, se a pessoa defende que é o casamento livre entre as pessoas, ela não está dizendo que as pessoas têm que casar, ter um casamento homoafetivo. Ela está dando a liberdade de possibilidades. O outro lado, não, ele é unilateral. Por quê? Porque ele não quer que as outras pessoas façam outra coisa, a não ser aquilo que ela acredita que é correto. Então, essa posição é uma posição sempre que eu diria sectária. Então, o cidadão de bem é essencialmente, eu poderia dizer em termos mais filosóficos, é um cidadão sectário. O Luiz, né, ele fez uma relação que eu achei muito certeira também de como esse cidadão de bem usa argumentos que vêm da religião, que é uma coisa que vocês comentaram, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Assim, vocês acham que a igreja, né, que o argumento cristão, ele se tornou refém dessa figura do cidadão de bem? Ou a gente de fato consegue associar esse grupo a
enfim, ao que se passa hoje em igrejas, em templos, etc. A gente está numa situação hoje no país em que, por exemplo, os evangélicos são vistos sempre como o outro da esquerda, né? São aqueles que, por exemplo, na bancada evangélica, reúnem as pautas que, como o Érico designou muito bem, são as conservadoras. Ocorre que não necessariamente a relação com a religião precisa ser uma relação de conservadorismo. Se nós observarmos, por exemplo, os nossos processos de democratização no Brasil e o processo de tomada e retomada de direitos em nossa história, nós veremos que a Igreja Católica, os setores progressistas da Igreja Católica, tiveram uma participação consistente nesses processos. Mesmo a nossa linguagem de disposição sobre o que é justiça, o que é luta por justiça, o que é luta por direitos, tudo isso tem um léxico que é profundamente cristão. Então, não necessariamente a religião ela está no campo do conservadorismo. Mas no modo como a coisa tem sido conflitada atualmente em nosso país e como, entre aspas, as bancadas cristãs se organizam no Congresso Nacional, através de pautas conservadoras que não necessariamente refletem a base das igrejas. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente as pessoas que são evangélicas e que são hoje 30% da população brasileira são, de fato, tão conservadoras quanto a bancada evangélica é conservadora. No modo como a política se desenlaça no país hoje em dia, essas pessoas da bancada evangélica, elas compreendem sim o conservadorismo e estão do nosso outro lado nessa disputa política. Mas vejam, não porque a religião é essencialmente ruim, não porque a religião é essencialmente conservadora, não é? Não, mas porque neste atual contexto em que nós estamos vivendo, o conservadorismo, os interesses e as controvérsias dos conservadorismos têm se reunido em torno dessa bancada, que já é um sujeito político e cada vez ameaçador. Então vejam, as candidaturas do governo do estado de Pernambuco estão recentemente preocupadas não com coligações entre partidos, mas com coligações com essa figura dos evangélicos. Daí, por exemplo, o pastor Clayton Collins será alçado a possibilidade de ser vice-governador, porque ele é alguém que reúne em si uma capacidade eleitoral gigantesca. Então, o PSB não quer se reunir com outro partido necessariamente, mas quer se reunir com os evangélicos. Eu queria lembrar você que está escutando o nosso programa que é possível mandar perguntas para nossos convidados e fazer comentários em nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/programa Fora da Curva. Lá também é possível acompanhar a transmissão em vídeo ao vivo aqui no estúdio. Então, repetindo o endereço, www.facebook.com/programa Fora da Curva. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui do ouvinte Roberto Lemos, que ele fala: ótimo debate, e gostaria de saber se a própria noção de cidadania, como sujeito civilizado da nossa sociedade moderna, já implica firmar uma separação entre aqueles que são dignos de viver e aqueles que podem morrer. Massa, é muito boa a questão. A ideia de cidadania, ela foi gestada na Grécia, né? E lá na Grécia ela era claramente segregadora. Já a ideia, havia na Grécia a ideia de que você tem que ter posse, o estrangeiro não podia ser cidadão, as mulheres nem pensar. Então a ideia de cidadania ela já é construída com um legado fortemente heteronormativo, branco, de algum modo, né? E, obviamente, ligada a certa estrutura de poder. Então a cidadania ela é fundada nisso. É claro que a gente pode dar outros significados às palavras, elas não precisam ser cristalizadas. Nada precisa ser cristalizado, muito menos as palavras, e elas ganham diferentes roupagens no transcorrer do tempo. Então a gente pode usar hoje a palavra cidadania e talvez a gente esteja usando de uma forma distinta daquela que a originou, por exemplo. Mas é muito bem colocado isso, pensar talvez até outros termos, outras construções, mas ao mesmo tempo você tem a palavra cidadania usada muito bem por Paulo Freire, né? Que era um cara que pensava uma educação cidadã. Então a gente pode também reconfigurar e dar novos significados à palavra cidadania. E a própria religião, assim, para retomar um pouco o que o Roberto estava dizendo, que eu achei bem interessante, tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito boa, Maria Madalena, né? Quando Jesus diz: quem não teve o pecado, que atire a primeira pedra. É impressionante como essa dimensão do perdão, que é tão bonita na religião, ela é completamente evaporada nos movimentos nos movimentos extremistas que são ditos evangélicos. Ou seja, a ideia de que você é implacável. O cidadão de bem é aquele cidadão correto, coerente. É a ditadura da coerência. Sendo que isso é, na melhor das hipóteses, pura hipocrisia. É ficção, né? É ficção e é hipócrita, porque esses caras estão lá consumindo drogas, ficando com mais de uma mulher. Naquela votação de Dilma, só faltou o cara dizer que eu voto pelo impeachment, por causa da minha família, etc e tal. Os caras cheios de amantes, assim, é um negócio asqueroso. É hipócrita. Ou seja, é hipocrisia. Então é você dar um estatuto político à hipocrisia. Você dizer que a gente tem que ser assim. Porque, por exemplo, questão da interrupção da gravidez.
eu sou evangélico, Deus não permite, etc e tal. Quando você é a favor da interrupção da gravidez, você não está dizendo para as pessoas abortarem, não. Está dizendo que quem precisar, que isso é difícil, que tem uma assistência social. Quando você faz o discurso que não pode, o que acontece? A classe branca privilegiada continua abortando em clínicas com segurança. Agora, quem não tem essa segurança vai abortar em clínica mais clandestina, com mais dificuldade, etc e tal, e morre. Então, é terrível isso. É terrível. Porque a hipocrisia, ela é horrorosa. Porque a hipocrisia, esses caras que têm bens, o discurso hipócrita deles é protegido pelo quê? Pelo fato de ele ter uma boa clínica de aborto, por exemplo. E quem não tem? E só falta dizer, é feito uma vez, foi perguntado para Ahmadinejad, que foi presidente do Irã, qual era a política dele para os homossexuais do Irã. Aí ele disse que não existe homossexual no Irã. Isso é surreal, né? É a mesma coisa. Então a hipocrisia é isso. Sim. Isso é uma caricatura da hipocrisia. Eu achei incrível ter essa resposta. Por quê? Porque isso é a expressão máxima da hipocrisia. Então você, ao invés de lidar com a diferença e abrir espaço para isso, você age de forma hipócrita. O que é? Você age à margem. E é por isso que Jesus disse: atira a primeira pedra. E ninguém atirou. Mas no Brasil agora as pessoas estão atirando valendo, para tudo quanto é lado. Essa hipocrisia, no limite, ela é mortífera, né? Porque, vejam bem, a quantidade de pessoas designadas como evangélicas cresceu ensandecidamente nos últimos anos. Mas a quantidade de abortos aferidos não diminuiu, pelo contrário, também aumentou. Isso significa que as pessoas que se designam evangélicas também, em certos casos, fazem aborto. E a pauta política conservadora sobre o aborto nega essa realidade. Ou seja, permite que o aborto clandestino aconteça, especialmente junto às mulheres negras que compõem os setores mais precarizados da classe trabalhadora, e que elas morram ao fim. Isso. Porque a gente só tem acesso a números da interrupção da gravidez que são constatados pelo SUS, no fim das contas. Porque as mulheres de classe média, elas pagam em clínicas privadas, e ninguém sabe que essa realidade, ela existe. Ninguém tem dimensão dessa realidade. E essa semana, né, a gente está terminando a semana com acho que esse é um dos assuntos mais fortes que tem sido comentado nos jornais, da senadora Ana Amélia. Ela fez uma associação equivocada entre a rede de televisão Al Jazeera e o grupo terrorista Estado Islâmico, né, para fazer uma acusação à senadora Gleisi Hoffmann. E Ana Amélia, ela é conhecida por apoiar diversas dessas pautas mais ligadas a essas demandas desse grupo que a gente tem chamado aqui do cidadão de bem. E eu estou puxando por esse exemplo para falar de uma questão que parece ser central nessa ideia que existe em torno do cidadão de bem, que é a da desinformação. Eu queria saber se vocês acham que existe uma relação aí de causa e efeito sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, como, por exemplo, uma aversão a direitos humanos, né? Se dá pela simples falta de busca de informação e mais leitura, ou tem mais coisa nesse contexto? Eu acho que o problema da desinformação é de fato um problema. Mas que a gente não pode supor que o conservadorismo existe porque as pessoas não entenderam. Certo. Esse é um problema nosso também. O de supor a ignorância do outro como razão para a posição política do outro. As posições políticas existem por tomadas de posição em certos contextos de conhecimento. Então não me parece, por exemplo, que alguém como Sérgio Moro, que se propõe a ser o herói nacional, e o cidadão de bem encarnado naquele terno caríssimo, ganhando um auxílio moradia de mais de 4 mil reais, embora o salário dele tenha algumas dezenas de milhares de reais, esse cidadão seja alguém que não conheça as normas, não conheça as leis, não conheça a Constituição, não tenha conhecimento, não tenha estudado, muito pelo contrário, ele é um professor universitário da Universidade Federal do Paraná. Então este sujeito, que é o que se pretende ser a encarnação perfeita e acabada do cidadão de bem, é alguém que detém muito conhecimento, que tem acesso irrestrito a conhecimentos ou formas de conhecimento. No entanto, ele tem se demonstrado como uma das figuras mais arbitrárias e autoritárias da nossa rala experiência democrática, que enfim está sendo ameaçada pela própria atuação dele mesmo. Ou seja, não dá pra gente supor que a galera que tem posição conservadora tem porque não sabe. As pessoas sabem o que sabem, e elas tomam posição nesses contextos. É muito boa a colocação, Roberto. E entender também que a verdade, ela é a base da ignorância. Parece paradoxal o que eu estou dizendo, mas as pessoas estão muito certas de si. Isso. Então, a certeza que as move faz que elas possam fazer esse tipo de ilação da Al Jazeera com o grupo islâmico. Ou seja, o que está movendo ela é uma certeza, é uma verdade, é, portanto, conhecimento e não ignorância ou falta de cognição. E eu quero acentuar também que a grande questão são os afetos.
O que você pode ter uma argumentação, diremos assim, primorosa para mostrar que certas posições são posições equivocadas. Mas o que move as pessoas são os afetos. Não é? Então, por exemplo, a pessoa diz: não, eu sou contra a Bolsa Família, e gente que defende juiz ser contra a Bolsa Família. Isso é um escárnio. Como o Roberto acabou de dizer, com o auxílio moradia que eles têm, por exemplo. Mas o que leva a pessoa a tomar uma posição como essa? Não é falta de conhecimento. É uma dimensão afetiva. Ele acha que a pessoa tem que ter mérito. Ele acha que a pessoa tem que partir de baixo, que não pode ser vagabundo, que ela tem que trabalhar. Ela não se reconhece num lugar de privilégio. Então é muito difícil que as pessoas brancas, homens, se coloquem no lugar de não privilegiados. Então eles acham que agora que todo mundo tem que ter essa construção. Aí você diz: mas é muito difícil. Não, não é difícil não. Tá vendo aquele juiz ali, negro, ele conseguiu ver de baixo e tá aí, ó. Porque trabalhou, porque estudou, etc. Sendo que a gente esquece que há no capitalismo e na própria estrutura do Estado uma pirâmide. Nem todo mundo vai estar no topo da pirâmide. É incompatível, a pirâmide ela não muda. Muda um ou outro ator da pirâmide, mas a pirâmide permanece. Consequentemente, a exclusão ela é estrutural. Então esse discurso do mérito é um discurso sufocante. Ele sufoca, ele deprime. Eu achei interessantíssimo isso que vocês falaram, porque a gente tem conversado aqui sobre representatividade e a materialização dessa representatividade que a gente tem visto publicamente tem se dado sempre nessa representatividade em torno do cidadão do bem, tem sido sempre em figuras como, por exemplo, o coronel Pedro Chavarri, né? Eu não sei se vocês lembram da história dele. Foi preso por tráfico de bebês e estupro de vulnerável, aliás, de uma criança de 2 anos de idade, né, que foi pega no carro dele. O cantor sertanejo Gustavo Lima, que foi indiciado por crime ambiental. O próprio Bolsonaro, né, que a gente citou o nome dele aqui, seus filhos, que usam bastante esse termo, cidadão de bem, mesmo tendo repetido declarações racistas, misóginas, livremente nas atuações políticas dele. Então, a gente pode construir esse raciocínio a partir do que a gente está conversando aqui, de que não existe um ruído aí, né, entre o que eles falam e quem escutam eles, que são essas pessoas que também se reivindicam cidadão de bens a partir, por exemplo, de questões mais genéricas, como um fim da corrupção, né? Existe uma sintonia. A gente pode traçar um perfil de quem é esse cidadão de bem a partir de figuras como o coronel Chavarri e o Bolsonaro. Ou como Vilas Boas, que nas vésperas da votação no STF do habeas corpus, que tinha Luiz Inácio Lula da Silva como paciente, se manifestou publicamente no Brasil, dispondo as armas do país, o exército, as forças armadas, para intervir e garantir o bem-estar moral da sociedade, enfim. Ou seja, essas pessoas que se põem nessa pauta um tanto quanto abstrata, que diz muito pouco, né? Ser contra a corrupção, querer manter a estabilidade institucional. Essas pessoas se valem dessas abstrações para conseguir fazer política de um modo profundamente conservador. Isso. E é importante que os movimentos progressistas também não caiam na armadilha do conservadorismo, que sem se dar conta. Por exemplo, você citou no início do programa a questão da casa de prostituição em São Paulo, que colocou a foto do pessoal, etc. E muitas pessoas nas redes sociais diziam: olha só que exemplo, olha aí, tá vendo, os seus heróis são esses. Ou com aquele Frota lá. Não, olha aí, Frota, a gente tem Chico Buarque, vocês têm Frota. Um ator pornô. Então, tem que ter muito cuidado. Esse maniqueísmo está impregnado também nas posições progressistas. Porque o problema não é a prostituição, nem ele ser ator pornô. Isso, né? Exatamente. Então, quando a gente joga isso na rede social, a gente não está se dando conta, a gente está reproduzindo estereótipos e preconceitos. Então, essa ação do bem é uma armadilha muito grande, porque ela não é uma coisa assim, tipo, tem aquelas pessoas que são conservadoras, claramente conservadoras, tá lá identificado. Esse cidadão do bem tá na gente. Tá na gente, quando a gente anda na rua e demonstra nossos preconceitos também. Então, é importante esse movimento também de não construção de um maniqueísmo. Que existe o bem, esse cidadão de bens, como eu falo, né? E a gente que tá num campo político oposto. Essa coisa do moralismo, ela é muito poderosa. Ela impregna ambos os lados. Assim, a gente tem que estar sempre atento a isso. Acho que é importante esse movimento de vigilância consigo mesmo, para que a gente não incorra num discurso moralista como contraponto político a um discurso moralista. Acho que o contraponto tem que ser político e não moralista. Achei interessante isso que você falou. Você acha que dá pra gente pressupor, por exemplo, que essa ideia de um cidadão de bem, ela pode, de um certo modo, forçar uma criação dessa figura oposta, de alguém querer materializar isso de fato? Assim, existir esse cidadão de bem pode fazer surgir esse cidadão intencionalmente de mal? Esse cidadão existe o tempo inteiro, né? Todo dia. É só você observar as abordagens policiais na rua, é só você ver, compreender a experiência do baculejo. Quem é pressupostamente compreendido, a priori compreendido como alguém ameaçador.
quem é de pronto, de antemão, compreendido como alguém que pode personificar o mal ou fazer o mal. Veja, eu, na minha vida inteira, eu não sei, Érico, né? Mas eu, na minha vida inteira, nunca sofri um baculejo. E eu acho que se você é um rapaz com a minha idade, mais ou menos, nesta cidade do Recife, branco como eu, professor como eu, ou pertencente à classe média, você também nunca sofreu um baculejo. E isso não é algo acidental, porque se você revira o jogo e pergunta no coque quem ali sofreu um baculejo, rapazes da minha idade vão dizer majoritariamente, avassaladoramente, que sofreram um baculejo. E quem sofre o baculejo é aquele que é tido como, de pronto, alguém ameaçador. Sem dúvida, total, assim. E ou quem tá segurando em meios que não sejam esses meios da privatização, né? Porque a classe média branca, ela anda de carro, ela vai do condomínio ao shopping, então ela sequer anda nas ruas, né? A chance de sofrer um baculejo é muito menor. É zero, na verdade. Eu lembro que uma vez, já recente, inclusive, eu tava no ônibus indo pra Olinda e aí fizeram uma revista no ônibus todo, fizeram em mim também. Acho que foi a primeira vez que fizeram isso comigo. Mas qual é a situação? Você tá no ônibus, tá no tarde da noite, quem é de classe média tá andando no ônibus indo pra Olinda à noite? Não, mas eu acho que a pergunta... Mas é de outra natureza. A pergunta que eu fiz era em outro sentido, isso, na verdade, né? Assim, de surgir um cidadão intencionalmente de mal em resposta a esse cidadão de bem. Tem o Levinsky que diz, seja marginal, seja herói. Sim. Então, a partir dessa ideia do Levinsky, eu quero dizer o seguinte: tem vezes que, muitas vezes, a gente pode se constituir politicamente como oposto. E aí, você pode carregar que eu acho um perigo, carregar o moralismo de outra ordem. Não é? Que isso também teve presente se a gente pensa na experiência soviética. A experiência soviética era extremamente moralista. Cuba, a política de Cuba era muito moralista também. Então é notável que, assim, mesmo movimentos de esquerda, eles não estão imunes a serem sequestrados por pautas moralistas. Sobretudo relacionadas a gênero e a sexualidade, né? Claramente, sim. Essa mudança de gênero e sexualidade está presente na pauta política é recente. A discussão de cidade também, o direito à cidade é um direito fundamental, mas é um direito também construído recentemente pelo campo da esquerda. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes... E a nossa história no Brasil é essa, né? A esquerda no Brasil, ela veio também pelo viés aristocrático. Teve a questão dos trabalhadores, não é? Como João Paulo, por exemplo, foi um prefeito, né? Foi trabalhador, mas você também tem Miguel Arraes, toda a história do Eduardo Campos, que seriam setores de esquerda, entre aspas, mas são setores ligados à aristocracia pernambucana. Então é muito... São Paulo era o Otto Suplicy. Então é muito complexa também essas questões, a gente não pode reduzi-las assim a um ponto específico. A gente tem falado muito dessa perspectiva de política, eleição partidária, etc., porque eu acho que esse é um momento quente que a gente está vivendo, né? Mas eu queria só lembrar também que essa ideia moralista em torno de um cidadão do bem tem tido também um impacto direto na arte e em diversas manifestações culturais, né? Daquilo que pode ou do que não pode, da artista trans ao uso do corpo, né? Tem fechado exposições, etc. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco disso também. Mas é bastante em razão do fato de essa noção de cidadão de bem ser generificada, ou seja, ser tramada em relações de gênero e de sexualidade muito, muito evidentemente. Veja que não é a cidadã de bem, é o cidadão de bem. E isso já é um dado. Essa já é uma questão. A imagem dessa figura, que não se realiza, porque essa figura não existe de fato, mas a imagem ficcional dessa figura é a imagem generificada de um homem que exerce o bem. Que logo é o homem que provém, é o homem proprietário, é um homem não racializado, porque ele é branco, logo supõe que ele não possui uma raça. Essa figura, ela está baseada também em pautas que são conservadoras relacionadas a gênero e a sexualidade. E não é à toa que o cara que quer o armamento é o cara que quer que se impeça o debate sobre gênero nas escolas. Isso não é acidental. Gente, a gente vai ter que encerrar, né? E a gente encerra com uma notícia que está sendo trazida aqui por nossa repórter Carol Torp sobre a palestra Função Social da Propriedade, da Reflexão à Ação. É isso, bom dia a todos. E o Auditório 3 da Biblioteca Central da UFPE receberá, na próxima terça-feira, 24 de abril, a apresentação da pesquisa sobre o levantamento de imóveis vazios e ociosos no bairro de Santo Antônio. A professora de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Moema Rolim, e a ONG Habitat para a Humanidade irão percorrer o assunto. E o panorama geral da ocupação do imóvel vazio no centro do Recife, denominado de Marielle Franco, também será abordado pelo MTST, que encabeça a ação. O evento promove a reflexão em volta da questão habitacional recifense, que possui um déficit superior a 200 mil habitantes, 200 mil
200 mil habitações, enquanto há uma enorme oferta de edifícios no centro do Recife que poderiam contribuir para a diminuição destes indicadores de desigualdade social, mas por alguma razão seguem desocupados. O evento é aberto a estudantes, professores e a comunidade em geral. Obrigado, Carol. O nosso programa de hoje, ele tem reprise às 21 horas aqui na Rádio Universitária. Quero agradecer bastante a presença de Érico e de Roberta aqui. Acho que o programa foi excelente hoje. Que lindo. Muito obrigado, nós agradecemos. Acho que agradece bastante. O programa contou com Débora Oliveira e Caroline Torpe nas redes sociais. Teve produção de Ed Rodrigues, roteiro e locução minha, Bruno Nogueira. Os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Você pode rever este e outros programas do Fora da Curva em nosso canal no YouTube. É www.youtube.com/programa Fora da Curva. Tudo que já foi exibido está disponível lá, dá até para fazer maratona, mas também dá para compartilhar com os amigos. O Fora da Curva ele volta na segunda-feira com a apresentação de Adriana Santana. E até lá, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para todas e para todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.